Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto com você e trazendo nesse segundo bloco um tema que nos atinge bastante. Estamos vivendo ainda um período que envolveu todas aquelas questões ligadas à pandemia e uma boa parte das pessoas sofrem ainda hoje as consequências disso, né? Lutos, perdas, dificuldade de contato, tipos de relacionamento que não conseguiram seguir adiante, mesmo com o uso das redes sociais, que muitos de nós conseguiram minimizar esses aspectos de distância uns dos outros. E vamos falar agora sobre um tema que afeta diretamente os nossos idosos. A turma que tem todo esse contexto, às vezes muita dificuldade nesse sentido, né, de continuar com os relacionamentos ativos, da presença, e muitos sofreram bastante e continuam, às vezes, em tratamento ou sofrendo essas questões. Falamos então da depressão para a questão dos idosos. E para isso, nesse segundo bloco, nós convidamos a psicóloga Cláudia Sadala, que vem conversar conosco sobre essa questão, trazer algumas dicas e preste atenção, você que tem idoso em casa, esteja atento também aos sinais e o que a gente pode fazer para ajudar nesse contexto. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia, para conversar conosco sobre esse tema tão importante que é a questão da depressão na terceira idade, na melhor idade, com os nossos idosos, com os nossos vovôs e vovós, com os nossos pais, né? Enfim, um tema que atinge muitas famílias. Obrigada pelo convite. É um tema extremamente pertinente, importante. Já era, na verdade, pertinente e importante por conta da expectativa de vida da população mundial, em especial, né, brasileira. A gente tem uma estimativa pela Organização Mundial de Saúde que até 2025 nós sejamos o país, né, em sexto lugar em quantitativos de pessoas idosas. Então, isso precisa estar impactando no nosso olhar sobre esse ciclo de vida, mais um ciclo de vida, e também as políticas públicas precisam estar ordenadas, né, para garantir qualidade de vida, né, para a população que vivencia aí esse ciclo de vida e para as famílias que precisam estar atentas a esse processo e justamente identificando situações que minimizem o impacto dessas demandas, né, que são naturais desse processo, mas especialmente que se possa trazer elementos de saúde, trazer elementos que permitam, né, que as pessoas idosas, ainda que não vinculadas ao trabalho, se sintam ativas, se sintam pertencentes à sociedade e se sintam, né, pertencentes especialmente às famílias. E aí, nesse contexto, nós tivemos aí a questão da pandemia, né? Ainda estamos vivendo os efeitos dessa questão toda, de vez em quando aparece uma variante, enfim, a gente ainda não conseguiu se livrar desse grande problema, ou pelo menos controlá-lo a tempo de realmente fazer um atendimento, né? E os idosos sofreram muito com essa questão do afastamento dos familiares, né? Sofreram com a perda de pessoas queridas também, inclusive de familiares nesse sentido, né? Sofreram com a questão do distanciamento, né? Sofreram porque também não puderam sair, porque muitas vezes a diversão era ir aos locais e poder também tiver essas restrições, né? Depois teve a situação do próprio passaporte sanitário em alguns pontos que eram proibidos os acessos. Então, um conjunto de situações que talvez tenha, inclusive, facilitado o agravamento até o início de uma depressão, né? Como é que está esse quadro em termos gerais, né, no atendimento que você faz? Como é que você percebe essa mudança aí pós-Covid ou Covid ainda, se a gente considerar que o processo ainda existe? Apesar de nós termos uma incidência muito importante, né, de depressão e de sofrimento psíquico em jovens, adolescentes, a gente tem, nos últimos 10 anos, identificado, né, uma importante e expressiva presença desse sofrimento na população idosa. A população idosa que mais sofre, né, com essa vivência são as pessoas que estão em torno de 60 a 65 anos. Né? E um outro quesito importante também é pensar como que a gente lida com essas questões. Né? Então, como que a gente lida com o sofrimento vivenciado pela população idosa? Será que a gente normalizou esse sofrimento? Será que a gente naturalizou esse sofrimento em função de que, né, há tempos atrás a gente falava assim, não, eles é da idade, né? Isso é comum. E não.
Como que a gente tem olhado para esses processos em função de que ter 60 anos hoje é bem diferente do que ter 60 anos há 30 anos atrás. Então, quem tem 60 anos hoje está extremamente ativo, né, ainda vinculado ao trabalho e muitas vezes realizando atividades paralelas mesmo ao trabalho. Por outro lado, a gente também tem uma problemática importante que na pandemia, né, se trouxe esse agravamento, alguns idosos sendo única fonte de renda dessa família, muitos idosos assumindo cuidados que deveriam ser realizados pelos próprios filhos, então assumindo cuidados com os netos, idosos que perderam pessoas significativas, perderam filhos, temos idosos que perderam de 2 a 3 irmãos num período de 1 ano, idosos que perderam, né, seus cônjuges, suas companheiras, seus companheiros. Então a gente precisa ter um olhar, né, muito especial e identificar sinais de sofrimento. Pensar que esse processo ele pode ser amenizado, ele pode ser minimizado. Claro, perder alguém significativo, né, não dá para a gente pensar em superar, mas a gente precisa pensar em se reorganizar a partir dessas perdas. E a pandemia ela traz esse cenário de reorganização social, uma reorganização psíquica também, mas ela também traz um cenário onde nós ainda estamos extremamente fragilizados, né? Vulneráveis, porque, e agora, né, com esse cenário de guerra, a gente vivencia um mundo onde nós não sabemos exatamente o que pensar, não sabemos o que esperar. E nós precisamos estar em um convívio, em um contexto familiar que minimamente nos dê sustentação, né? Social, emocional e também financeira, para que a gente possa seguir sem se sentir tão inseguro, que é uma característica importante. A vulnerabilidade, né, do idoso, e a gente também vivenciou na pandemia, importantes aumentos de negligência e violência em relação à população idosa, justamente por esse isolamento de que ninguém se visitava, ninguém se via. Então, determinadas famílias, né, disfuncionais e, claro, praticando atos, né, absurdos, realmente os idosos vivenciaram certas situações onde eles não eram vistos, não eram olhados, em que as pessoas se recolheram nas suas casas, mas agora a gente vive um momento muito positivo no sentido de abertura, de que eles podem, né, estar interagindo, não só pelas redes sociais, mas também muitos idosos que a varanda da casa, a calçada era a extensão da sua vida e que muitas vezes nem a varanda, né, e nem a calçada passou, né, a ser um lugar de frequentar, né, de estar ali observando a vizinhança, vendo as pessoas passarem, ou mesmo ambientes em alguns condomínios que eram de interação, ou mesmo muitos idosos frequentam grupos, né, de idosos, grupos, não só em instituições especificamente, mas grupos de pessoas que eram amigas de muito tempo e que desejam muitas vezes até realizar atividades voluntárias, realizar grupos, né, de oração, independente, né, da religião, mas assim, o desenvolvimento da espiritualidade, tudo isso ficou, né, negado, tudo isso ficou silenciado e isso logicamente impacta no nosso processo de socialização. Então, se eu não posso também sair de casa, se eu não posso trabalhar, se eu não posso estar com outras pessoas, eu também começo a diminuir os meus espaços de lazer, os meus espaços de prazer. E isso pode, sim, impactar em processos de sofrimento e adoecimento. E aí, como é que fica essa psicologia evolutiva, né, que a família tem, né, nesse contexto de solidariedade, né, entre os sexos, entre as gerações, né? Como é que fica essa perspectiva, principalmente dos filhos, muitos desses filhos aí que têm filhos pequenos, mas também têm a responsabilidade do cuidado com os pais, né, que estão aí, né, nessa vivência, né? Qual é o papel, então, dessa família agora que precisa se reorganizar no sentido de alguma forma, né, trazer alternativas para essas perdas todas que você falou em relação aos idosos? O que pode ser feito, né? Como é que a gente pode trabalhar isso aí
para que esses jovens possam sentir, para que esses idosos possam se sentir novamente participantes dessa família, integrantes dessa família, amados, cuidados. Qual o papel dos filhos nesse contexto? A gente tem algumas situações, né? Algumas situações que são muito positivas e outras que já trazem, né, sobrecarga para o idoso. Certo. Então, algumas situações, e que é muito frequente, é que alguns idosos que já não estão com uma atividade de trabalho formal frequente, muitas famílias costumam deixar os filhos, né, sob o cuidado dos idosos. E isso traz uma satisfação, traz uma importância dentro do contexto familiar, no contexto familiar. Por outro lado, a gente precisa identificar essa linha tênue em dispor desse cuidado, mas sem sobrecarregar esse idoso, em função da idade, em função da capacidade física, até mesmo da capacidade de estar atento a alguma situação. Por outro lado, né, vivenciar esses momentos em família é extremamente importante. E claro, se a família também tem uma boa relação. Algumas famílias, o fato de ser família não quer dizer que todos estejam, né, se relacionando de maneira saudável, mas para as famílias que têm funcionamentos saudáveis, é extremamente importante manter elementos que são inclusive organizadores da vida do idoso. Rotina. Todos os idosos desejam permanecer em suas rotinas, desejam permanecer em suas casas, que são os lugares onde eles viveram a sua vida, construíram a sua identidade social, individual, de família, né? Existem algumas situações onde é necessário que o idoso, muitas vezes, esteja nas casas dos filhos para ser cuidado, porque os filhos não conseguem estar permanentemente com esse idoso. E em algumas situações a gente sabe que existe também a solidão, onde as famílias não conseguem prestar esse cuidado e muitas vezes esse idoso ele vai para uma instituição para esse cuidado, né? Por outro lado, manter elementos organizadores e de sociabilidade, né? Almoços, né? Aniversários, datas importantes, que são importantes para esse idoso, né? E às vezes pensar num lazer, não um lazer só para a família, mas um lazer que faça sentido para esse idoso. Porque às vezes você acha que ir para um balneário ou ir para algum passeio, né? Ah, não, todo mundo vai gostar, será? Pergunta para ele o que realmente é do interesse dele e como que ele vai se sentir nesse momento, né? Por outro lado, temos idosos também que inclusive decidem, não, eu quero passar um mês na casa de cada filho, né? Eles gostam dessa variabilidade, mas isso é de cada um e a gente precisa entender realmente essa necessidade e, claro, como cada família se organiza para isso, mas o fato é que se sentir amado, amparado, sentir que você pode contar com a sua família, sentir que você pode contar com as pessoas próximas, é sem dúvida o maior suporte que as famílias podem, né, prover aí para o idoso, sem dúvida alguma. O idoso tem uma característica muito forte, né, que é a questão realmente da necessidade do diálogo, né? Uma das questões que você citou ainda há pouco, que é a questão da solidão, né, é um elemento que atinge diretamente. Então, essa capacidade do contato mesmo, do diálogo, da conversa, de contar e recontar as mesmas histórias, né? Mas isso é uma necessidade que a gente percebe, inclusive da forma, né, de cognição, né, de conhecimento, mas também de exercício da própria questão mental, né, que é necessária, né? Então, isso é um ponto importante de se cultivar e de se trabalhar com os idosos. Onde é que isso entra dentro desse contexto que você está colocando? Porque às vezes, como você falou, leva para um balneário, leva para uma festa, mas o idoso fica lá sozinho. Ele não tem outras pessoas, né? Aí a turma fica com os amigos, com aqueles que se conhecem, e ele acaba indo para a festa, mas fica lá isolado. Então, não tem tanto sentido, né, nessa questão, né? Sim. Nesse processo de socialização, a gente tem um elemento importante e organizador que é falar sobre si. Né? Falar organiza o pensamento e organiza os sentimentos também. Certo. E a gente também, nesse momento, e aí vamos falar a partir de 60, você tem muitas histórias para contar. E talvez você queira falar realmente das suas histórias. No meu tempo era assim, né? Na minha época acontecia dessa forma. E isso não é algo ruim, mas desde que você tenha bons interlocutores,
pessoas certo. que realmente queiram te ouvir e que façam a sua história ser legitimada, ser validada, porque é a história da sua vida, né? Mas as histórias fazem parte das nossas vivências e experiências, mas assim, é também importante nós pensarmos que novas memórias nós queremos construir no presente para os nossos idosos, né? Porque senão fica sempre assim, a minha vida foi boa, ela era boa, ela não é mais. Então sempre o que é bom está lá atrás, né? Então é importante que a família possa perceber, famílias, instituições, porque não são só as famílias, políticas públicas também, possam construir espaços, né, de lazer e de interação e momentos onde se criem memórias positivas também, porque senão, né, eu fico sempre numa fala permanente e isso é o indicador também de sofrimento. Né? Eu só falar sobre o passado. O passado é um referencial extremamente importante e para os idosos mais ainda, mas assim, que novas histórias nós podemos construir juntamente com os idosos? E que histórias eles vão construir nesse momento? Porque a gente está falando, às vezes pode parecer que, né, nesse momento a gente não constrói nada, mas tem muitas mulheres que muitas vezes vivenciavam até relações difíceis, abusivas, violentas e que quando muitas vezes a separação acontece ou mesmo que o cônjuge parte, elas passam a viver um novo momento. Então elas passam a realizar sonhos e desejos que elas nunca tinham conseguido realizar. Viagens, visitar lugares, né? Agora eu vou com meu filho esse final de semana para conhecer tal lugar, eu vou né, sair para um restaurante que eu nunca fui. E não precisa ser nada muito custoso, mas assim, coisas simples que outrora não eram possíveis de serem realizadas, hoje eu consigo. Inclusive, assim, sair sem ter hora para voltar. Sem alguém, né, estar ali, né, insistindo no controle. Exato. Então, assim, eu vivenciar um momento até de liberdade. Meus filhos criados, meus netos cuidados e agora eu posso olhar para mim também. Eu posso olhar para os meus desejos, para as minhas necessidades. Né? Então, isso é também um ponto relevante, né, para a gente pensar, né? Que esse momento ele não é só de dificuldade, de desafio, mas ele também pode ser de até reconhecimento de novas habilidades, né? De você aprender algo novo. Idosos entrando na universidade, a gente tem estímulos das políticas públicas educacionais para a entrada de idosos na universidade. De repente, eu nunca pude fazer uma graduação e agora, nesse momento, eu tenho tempo, tenho disposição ainda para realizar um sonho de 20, 30 anos atrás. Né? E quais são as dicas, Kátia, que a gente pode, Cláudia, que a gente pode destacar, então, para essas famílias que têm idosos nessa faixa de idade, 65, 70 anos em casa, percebe que ele está, por exemplo, com um quadro que apresenta uma tristeza, um desânimo. Como é que a gente pode tratar isso aí? Claro, um atendimento, uma procura de um psicólogo, alguém que possa ajudar, né? Mas, assim, o que eu posso fazer para também contribuir, né? A partir do momento que eu percebo essas situações e que eu quero fazer com que aquele idoso que mora comigo, seja meu pai, seja alguém que eu quero bem, ele consiga trazer de volta o ânimo, consiga ter um outro olhar para a vida, essa questão que você falou, tantos conhecimentos e habilidades que ele pode desenvolver, tantas oportunidades, mas como é que eu posso tratar isso aí? Como é que eu posso, ao perceber essa situação? Os últimos dados que nós tivemos do IBGE em 2019 indicava que 13,1% da população idosa estava vivenciando quadros de depressão. A população mais afetada com a depressão é a população entre 60 e 65 anos. Certo. O que a gente está querendo dizer com isso? Que existe um importante momento e que você precisa identificar os sinais. Então, que sinais podem ser esses? Certo. Isolamento social,
é aquele idoso que permanentemente se lamenta, aquele idoso que permanentemente reclama. Irritabilidade, a gente costuma associar a depressão apenas com choro, com alguém, né, que está ali triste, mas não. A depressão ela também pode se traduzir em casos de irritabilidade, intolerância, né, às vezes, determinadas situações, agressividade. Alguns idosos passam a desenvolver também outras questões, doenças crônico-degenerativas, e esses quadros também podem vir associados. Então, outros comprometimentos a nível neurológico também, Parkinson, Alzheimer, demências, então tudo a gente tem que ficar muito atento. As perdas de memória, como elas estão, se elas estão, né, vamos dizer assim, são naturais daquele processo ou se já são muito frequentes. Uma outra questão importante é o idoso poliqueixoso. O idoso que permanentemente sente dores, a gente até chama de dores vagas, né? Não tem uma dor muito localizada, ou então aquele idoso que permanentemente quer ir ao médico, não, eu preciso cuidar disso. Toda semana aquele idoso está no médico, então essa é uma forma também de manifestar sofrimento, né? O idoso poliqueixoso, o idoso que permanentemente se lamenta. Tem uma frase que é muito frequente quando nós estamos, né, mais deprimidos, nesse caso dos idosos, é assim, só estou esperando a minha hora. E ele nem está realmente com uma doença, que diga-se uma doença terminal ou algo do tipo. Mas é uma frase que deve chamar a nossa atenção. Desânimo, né? E que a gente não pode também não validar. Mas assim, por que eu só estou esperando a minha hora? O que tem nesse lugar, nesse ambiente, nessa família, que não provém para mim afeto, que não provém para mim, né, motivos para me vincular a esse lugar que é a vida, que é o mundo. Então, isso precisa ser muito bem observado. Então, queixas emocionais, mas que também se traduzem em queixas clínicas. E muitas vezes não é que o idoso não tenha um problema de saúde, ele pode sim passar a desenvolver vários problemas de saúde. Até porque às vezes somatiza, e que é uma né? forma de manifestação de dor, né? De que eu não estou satisfeito com o que eu estou vivendo. Então, identificar é muito importante e logo no início. Não naturalizar isso como algo da idade, né? Outra questão. Aí nesse ponto só um adendo. Tem muitos que associam isso, por exemplo, ao uso de medicamentos sem receita médica, por exemplo, sem atendimento médico. Não, eu acho que é bom tomar esse antidepressivo, eu acho que é bom tomar esse aí para poder dormir. Eu associo essa dependência, inclusive eu só durmo se tomar determinado remédio, né? Então, quer dizer, você acaba também trazendo a questão da automedicação como um agravante desse processo, né? Muitos idosos acabam fazendo também por esse lado. Né? Sim, infelizmente isso é uma realidade. Muitos idosos, e não só idosos, isso é importante, os cuidadores dos idosos, muitas vezes eles... alguém toma medicação naquela casa, naquele ambiente, então todos passam a tomar sem nenhuma prescrição médica, sem nenhuma indicação. E claro, se eu começo a tomar um medicamento que altera o meu sistema nervoso central, eu estarei ali incluindo no meu organismo algo que eu não faço ideia do impacto, né? E às vezes é uma situação temporária, uma situação né, ali localizada e que eu posso sim vir a superar de outras formas, como atividade física, como, né, enfim, uma boa orientação médica, orientação psicológica, orientação de uma equipe multiprofissional, né? Então, aspectos comportamentais são importantes no sentido de que atividades outrora ele fazia e que eram prazerosas e que não despertam mais interesse nem prazer. Aquela caminhada matinal, ir à padaria ou ir ao supermercado, ele não quer mais sair, não quer mais interagir. Alguém chega para a visita, não quero, então fulano vem, não, eu não estou, né? Ou não quer atender telefone. E isso são sinais importantes e que devem ser, logo que se identifique, levado a uma avaliação psicológica, uma avaliação médica, né? Acho que todos nós hoje estamos em condição de vulnerabilidade e fragilidade, então é importante nós assumirmos isso, em que em qualquer momento de nossas vidas nós iremos precisar de uma orientação profissional, de uma orientação médica, né? Para que a gente possa conduzir melhor aí as nossas vidas. E aumentar o nosso nível de resiliência, né, diante de tantos problemas, né? Exatamente. Doutora que tem Cláudia... sido desafiada permanentemente a nossa resiliência. É verdade. Doutora Cláudia Sadala, muito obrigado pela sua presença, pelas dicas. Eu queria que a gente encerrasse, né? Estamos já com o nosso tempo esgotado, mas encerrasse numa dica sua
para aquele ponto que a gente conversou ainda há pouco em off, né? A importância da espiritualidade também nesse contexto. Exatamente. Nós somos atravessados por inúmeras condições, né? Então, os aspectos sociais, emocionais, econômicos, políticos, eles nos afetam, e o desenvolvimento também da nossa espiritualidade está atrelado a um bom desenvolvimento global, né? Independente, né, exatamente de como você vai articular isso, mas já existem vários estudos demonstrando justamente que esse desenvolvimento é extremamente importante para a saúde mental, é benéfico, lógico, se bem organizado, se isso faz sentido para você e se isso produz em você saúde. Ok, muito obrigado, sucesso no trabalho, né? Que a gente consiga sempre ajudar tantas e tantas famílias aí que precisam desse novo horizonte, né? De perceber o que é bom daquilo que a vida nos oferece em qualquer idade. Verdade. É isso? Obrigada e fico aqui à disposição. Muito obrigado você que nos acompanha no nosso programa Diálogo Aberto, e para a semana a gente se encontra de novo para discutir mais temas, para aprender um pouco mais, para a gente viver bem. Fique em paz, fique com Deus, um grande abraço.